O relógio marcava quase meia-noite, quando as luzes do último andar da empresa Vanguard Holdings se apagaram uma a uma, até que só restou o brilho pálido da cidade refletindo nos vidros do arranha-céu. Uma mulher de uniforme simples, ajeitando o cabelo cansado num coque apressado. Seu nome era Clara Ramos, e naquela noite, como em tantas outras, ela era a última a sair, a última a ver aquele império de aço e silêncio adormecer. O som da água caindo no balde ecoava pelas paredes, como se cada gota fosse um lembrete de que a vida dela escorria no mesmo ritmo, lenta, repetitiva, mas cheia de significado. Enquanto limpava as mesas impecáveis, Clara se perguntava menos com um brilho discreto nos olhos quem era o homem por trás daquele andar tão perfeito. O C.I.U., Lucas Ferraz, jovem demais para tanto poder, frio demais para ser humano, segundo diziam. Mas naquela noite, algo nela estava diferente. Talvez fosse o peso do cansaço, ou talvez o fato de que sua filha, Sofia, completava 8 anos naquele dia. Clara suspirou, lembrando-se do bolo simples que dividiram antes do turno. Sofia insistira em escrever uma cartinha para o chefe da mamãe, pedindo a ele uma folga no próximo aniversário. Clara riu na hora, achando graça da inocência da filha, mas deixou que ela escrevesse menos. Afinal, sonhos infantis merecem existir. Agora, horas depois, enquanto organizava a mesa principal, Clara percebeu o papel ali esquecido ao lado do teclado de Lucas. Mas como isso veio parar aqui? Pensou, e antes que pudesse guardar, o som do elevador quebrou o silêncio como um trovão na calma. A porta se abriu lentamente, e uma sombra surgiu menos alta, imponente, vestida de terno escuro. Lucas Ferraz. Clara congelou, o coração disparando. Ela tentou falar, mas as palavras tropeçavam. Senhor, eu já estava terminando, mas ele já havia visto o envelope. O que é isso? Perguntou, num tom firme e quase perigoso. Ela hesitou. É uma carta da minha filha. Uma brincadeira, senhor. Lucas se aproximou, estendeu a mão e, sem esperar permissão, abriu o papel. O tempo pareceu parar. Seu rosto sério enquanto ele lia. Senhor chefe, minha mamãe trabalha muito e quase não dorme. Se o senhor puder, dá um dia de folga para ela no meu aniversário, tá bom? Ela é a melhor mãe do mundo. Sofia, o silêncio que veio depois foi denso. Clara se encolheu, constrangida. Senhor, me desculpe, foi só uma bobagem de criança. Mas algo mudou no olhar dele. Uma rachadura no gelo. Quantos anos ela tem? Perguntou com voz inesperadamente suave. 8, respondeu Clara. Ele assentiu devagar, como se lembrasse de algo distante. Você trabalha aqui há quanto tempo? 3 anos, senhor? À noite é o único horário que consigo. Para ficar com ela de dia, o olhar dele baixou, observando a carta. E então, simplesmente disse: leve isso de volta. E diga à sua filha que vou pensar na folga. Clara agradeceu e se virou para sair. Mas antes de alcançar a porta, a ouviu Clara, não é? Ela parou. Sim? Você sempre chega às 10? Sim, senhor. Ele apenas assentiu boa noite. A cena terminaria com Clara saindo apressada, o reflexo do vidro mostrando seu rosto dividido entre medo e esperança. Nos dias seguintes, nada parecia ter mudado menos, mas algo estava diferente no ar. O tempo passou, e numa manhã chuvosa, Clara encontrou um envelope na caixa do correio. Vanguard Holdings, Administração Geral. Suas mãos tremiam ao abrir. Prezada senhora Clara Ramos, informamos sua transferência temporária para o período diurno. Com manutenção integral do salário, o coração dela quase parou. Meu Deus! Sofia correu até ela, curiosa. Mamãe, o que foi? Parece que o chefe da mamãe ouviu o seu pedido. Sofia sorriu radiante. Eu sabia que ele era bom. Sofia, enquanto Clara chorava de alegria, Lucas, em seu escritório, observava a cidade cinzenta pela janela, e ao lado do notebook, a pequena carta infantil permanecia dobrada. Ele a relera dezenas de vezes. Talvez fosse culpa, talvez lembrança, porque no fundo aquelas palavras haviam despertado algo que ele acreditava estar morto. Empatia, sua mente via flashes de sua própria mãe, menos mãos calejadas, uniforme simples e o mesmo olhar cansado de Clara. Ela também limpava escritórios que não eram dela, pensou. Avise o Arraque, disse ao assistente.
Quero que a funcionária Clara Ramos seja transferida para o turno da manhã. Algum motivo, senhor? Lucas olhou para o vidro, respirou fundo e respondeu: porque ela merece ver o nascer do sol. A transição seguinte mostraria Clara chegando pela manhã. O sol iluminava os vidros como ouro líquido, e pela primeira vez, ela sentiu que o mundo também brilhava para ela. Mas mesmo feliz, a dúvida permanecia. Por que ele fez isso? No primeiro dia, enquanto limpava o corredor, uma voz familiar quebrou o silêncio. Bom dia, Clara. Ela se virou, surpresa. Bom dia, senhor. Lucas estava ali, sem o ar distante de sempre. Está se adaptando bem ao novo horário? Perguntou, quase sorrindo. Sim, senhor. Muito obrigada. Não me agradeça. Agradeça sua filha. Ela parece ter um bom coração. E uma boa noção de justiça. Clara riu. Sem jeito. Ela é esperta demais para o próprio bem. Pela primeira vez, ele sorriu. Um sorriso real. E naquele instante, algo novo começava ali. Nos dias que seguiram, Clara e Lucas passaram a se cruzar com mais frequência. Pequenos diálogos, olhares discretos e algo sutil florescendo no meio do concreto. Lucas começou a perceber detalhes que antes ignorava menos, a forma cuidadosa como ela limpava cada mesa, o carinho nas palavras, quando falava da filha. Era diferente de tudo o que ele conhecia. E talvez, sem perceber, ele começava a reencontrar o humano dentro do executivo. Certa tarde, ele a encontrou limpando os vidros panorâmicos do 10º andar. A vista da cidade parecia infinita. Você sabia que essa é a melhor vista daqui de cima, comentou. Clara sorriu. Eu acho que as vistas mais bonitas pertencem a quem não tem tempo para olhar. Lucas a olhou, pensativo. Você fala como alguém que enxerga mais do que mostra. Eu só aprendi a valorizar o pouco que tenho, senhor. Ele ficou em silêncio, admirando aquela simplicidade que de alguma forma o desconcertava. Mas o destino nunca deixa a paz durar muito tempo. Alguns dias depois, os rumores começaram. A empresa passaria por uma reestruturação, cortes de gastos, possíveis demissões, e entre os primeiros nomes ameaçados estavam os funcionários da limpeza. Clara ouviu os boatos e o coração apertou. À noite, quando viu Lucas passando apressado pelo corredor, criou coragem. Senhor Lucas, é verdade que vão demitir o pessoal da limpeza? Ele parou, olhou para ela, respirou fundo. Há discussões, mas nada decidido. Ela apenas assentiu, tentando conter o medo. Entendo. Mas naquela mesma noite, algo queimava dentro dele, menos a lembrança da carta. As palavras de Sofia ecoavam. Ela é a melhor mãe do mundo. Ele abriu a gaveta, pegou o papel já amarelado pelas dobras e o leu outra vez. E então pegou o telefone. Quero que todos os contratos da limpeza sejam mantidos. E Clara Ramos receba um reajuste. O diretor hesitou. Senhor, isso não está no orçamento. Lucas respondeu com firmeza. Então crie um novo. Há coisas que não têm preço. Começou ele, num tom calmo, quase gentil. Sei que os últimos dias foram incertos, mas quero que saiba. Seu trabalho é essencial para esta empresa. Ela piscou, confusa, sem entender. Senhor, ele estendeu o envelope. Dentro, uma carta oficial e um cheque. A diretoria decidiu reconhecer funcionários que se destacaram pela dedicação. E esse pedido partiu de mim. Clara levou a mão à boca, sem acreditar. Senhor, eu não sei o que dizer. Lucas sorriu de leve. Diga apenas obrigada. E diga a Sofia que o dia de folga dela está garantido. As lágrimas escorreram pelo rosto de Clara, e ela apenas sussurrou. O senhor não imagina o que isso significa para nós. Ele respondeu. Num tom sincero, talvez eu imagine mais do que parece. Enquanto ela saía da sala, o reflexo no vidro mostrava uma mulher simples, mas agora com um brilho de vitória nos olhos. Lucas ficou sozinho, olhando para a cidade, e no reflexo viu o rosto de sua mãe. Ela também merecia ver o nascer do sol, pensou com um nó na garganta. Dias depois, um evento inédito foi organizado na empresa. Uma pequena confraternização que reunia todos os funcionários, da diretoria ao pessoal da limpeza. Lucas subiu ao palco e com a voz firme disse: às vezes, as maiores lições não vêm de grandes reuniões ou livros caros. Às vezes vem de uma criança que escreve uma carta sincera, clara, entre os colegas. Segurava a mão de Sofia, tentando conter as lágrimas. A menina cochichou.
Ele tá falando de mim, mamãe? E Clara respondeu sorrindo. Acho que sim, meu amor. O público riu e aplaudiu, mas Lucas não tirava os olhos delas menos mãe e filha. As duas razões pelas quais ele havia redescoberto o valor de ser humano. Mais tarde, quando a festa terminou, Lucas se aproximou. Sofia correu até ele, animada. Oi, senhor chefe. Ele riu. Oi, Sofia. Gostou da festa? Amei. Mas o senhor trabalha demais, sabia? Ele arqueou uma sobrancelha. É mesmo? A Clara caminhava pelos corredores com outra postura. Ainda era humilde, ainda era discreta, mas agora havia uma luz diferente no olhar. A luz de quem foi visto. Certa noite, quando o prédio estava vazio, Lucas ainda trabalhava. Pilhas de relatórios, planilhas infinitas e o cansaço o consumindo. De repente ouviu passos no corredor. Era Clara, segurando uma pasta. Desculpe incomodar, senhor. Vim deixar os papéis da manutenção. Ele assentiu. Pode deixar aqui. Ela hesitou, como se algo a incomodasse. Senhor, posso perguntar uma coisa? Claro, por que o senhor guardou a carta da minha filha? O silêncio tomou conta da sala. Lucas olhou para a gaveta, abriu devagar e tirou o pequeno envelope já amarelado. Porque me fez lembrar quem eu era. E de quem eu perdi? Clara entendeu antes mesmo que ele dissesse. Sua mãe? Perguntou, com suavidade. Ele assentiu, com os olhos marejados. Ela também trabalhava de faxineira. Me criou sozinha. Morreu antes de ver o que eu me tornei. E por muito tempo eu esqueci dela. Esqueci de tudo o que ela me ensinou. Até encontrar essa carta. As luzes da cidade refletiam nos olhos dele, e Clara, emocionada, apenas disse: às vezes, Deus usa as pessoas certas para nos lembrar de onde viemos. Lucas sorriu, com voz embargada. E às vezes, ele manda uma garotinha para escrever o que os adultos não conseguem dizer. Os dois ficaram em silêncio. O tipo de silêncio que fala mais que qualquer palavra. Era o som da cura. Nas semanas seguintes, um novo projeto surgiu dentro da empresa. Cartas que inspiram. Funcionários de todos os setores poderiam escrever cartas anônimas, contando suas histórias, sonhos e desafios. As mais emocionantes seriam lidas nas reuniões mensais. E ninguém sabia, mas a primeira carta escolhida foi de Sofia. No dia da apresentação, Lucas subiu ao palco, abriu o envelope e leu com voz firme. Querido moço que trabalha até tarde, se um dia você se sentir sozinho, lembre-se de que sempre tem alguém orando por você. Talvez você não me conheça, mas eu acredito que as pessoas boas ainda existem. A sala ficou em silêncio absoluto. Alguns funcionários se emocionaram, outros esconderam as lágrimas. Clara, no fundo da plateia, sentiu o coração explodir de orgulho. Lucas terminou a leitura, olhou discretamente em direção a ela e sorriu. Foi um sorriso simples, mas cheio de significado. O tempo passou, e um ano se transformou em um novo começo. Sofia cresceu, e Clara conseguiu matrícula lá em uma boa escola. Com incentivo de Lucas, ela também retomou os estudos e começou um curso técnico. E numa tarde chuvosa, enquanto saía da empresa, Lucas apareceu na portaria com um guarda-chuva na mão. Vai encarar a chuva assim? Sozinha? Perguntou, abrindo o guarda-chuva. Clara sorriu. Já enfrentei coisa pior que chuva, senhor. Ele riu de leve. Mesmo assim, dentro um caderno de capa azul e uma caneta dourada. Na primeira página, uma dedicatória para Sofia Menos continue escrevendo cartas. O mundo precisa ouvir o que seu coração tem a dizer. Sofia o abraçou com força. Obrigada, senhor chefe. Clara observava emocionada, aquele homem que um dia fora apenas uma sombra fria no alto da hierarquia, agora fazia parte da história delas, não como chefe, mas como amigo, quase como um anjo que o destino enviou. Mais tarde, quando todos dormiam, Clara foi até a varanda. O vento balançava as cortinas, e o som distante da cidade se misturava ao silêncio da paz. Ela olhou para o céu e sussurrou: Obrigada, meu Deus, porque entendeu que o milagre nem sempre chega de repente. Às vezes ele cresce devagar dentro do coração de quem não desiste. Meses se passaram desde aquele aniversário, e o destino, como quem escreve um novo capítulo com mãos invisíveis, começou a alinhar caminhos de forma ainda mais profunda. Lucas, agora diferente daquele homem preso às planilhas e aos números, havia se tornado alguém que via pessoas, não cargos. A empresa florescia sob uma nova filosofia:
empatia antes de resultados, e todos sabiam de onde isso vinha. Certa manhã, ao chegar mais cedo, Clara encontrou uma placa Riquem instalada na recepção. Nela se lia: toda grande história começa com um gesto simples. Abaixo, uma pequena assinatura. Sofia, 8 anos. O sorriso de Clara se abriu instintivamente, e lágrimas de orgulho se formaram nos seus olhos. Enquanto isso, no alto do prédio, Lucas observava o nascer do sol pela janela do escritório. Ele ainda guardava a carta de Sofia na gaveta. Mas agora ela estava acompanhada de outras dezenas menos cartas de funcionários, clientes e até de pessoas de fora, inspiradas pela campanha que viralizou nas redes. Cartas que inspiram havia se tornado um movimento. Em uma das matérias publicadas sobre o projeto, um jornalista escreveu: às vezes, uma simples carta muda o rumo de uma empresa inteira. Lucas leu aquilo e, por um momento, pensou em como a vida pode virar do avesso quando a gente decide olhar com o coração. Um dia, durante o expediente, Clara foi chamada novamente à sala dele. Desta vez, o clima era leve e quase familiar. Clara, disse Lucas, sorrindo, estamos abrindo uma nova unidade da empresa. E quero que você lidere a equipe de manutenção lá. Confio em você. Clara ficou imóvel, sem reação. Eu não sei o que dizer. Ele respondeu com calma. Diga sim, porque você merece estar onde seu esforço te levou. Ela aceitou, emocionada, e antes de sair, virou-se e disse: sabe, senhor, quando a Sofia escreveu aquela carta, ela só queria que o senhor sorrisse. Ela nunca imaginou que mudaria nossas vidas. Lucas respondeu, com voz suave: ela mudou mais do que imagina. Mudou a minha alma. Naquele mesmo fim de tarde, Sofia apareceu na empresa para visitar a mãe. Lucas, ao vê-la, se abaixou para ficar na altura dela. Sofia, disse ele, sabia que suas palavras fizeram muita gente acreditar de novo. A menina sorriu. Minha mãe disse que quando a gente fala com o coração, Deus escuta. Ele assentiu, tocado. E parece que ele escutou mesmo. A cena se encerra com Sofia entregando a ele uma nova carta. Pequena, dobrada, com cuidado. É para você guardar junto com a outra. Lucas abriu, curioso. Lá dentro estava escrito: quando alguém sorri por sua causa, é porque Deus te usou para curar algo dentro dela. A câmera se afasta, mostrando os três juntos, Lucas, Clara e Sofia Menos, caminhando lado a lado pelo corredor iluminado. Nenhum deles sabia o que o futuro traria, mas naquele instante bastava estarem ali. A cena muda para uma tomada externa da cidade à noite, com luzes piscando e o reflexo das estrelas sobre os prédios. Às vezes, a vida nos coloca em lugares onde o frio parece impossível de suportar, mas tudo muda quando alguém decide acender uma vela a menos, mesmo pequena a menos no meio da escuridão. E essa vela pode ser um gesto, um sorriso, ou uma simples carta escrita por uma criança. O enquadramento foca na janela do escritório de Lucas. Ele está lá olhando para a cidade, com a carta nas mãos. Sabe, ele diz em voz baixa, no fim, não é sobre sucesso, é sobre significado. Ele dobra a carta, guarda no bolso e apaga as luzes. A tela escurece lentamente e antes do fade final, surge a frase: as pessoas não lembram do quanto você trabalhou, mas lembram de como você as fez se sentir.